Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani da Universidade Federal de Pelotas e na videoaula de hoje a gente vai falar de potenciação. Em primeiro lugar temos que definir a notação exponencial, que é a notação que se usa para definir a operação de potenciação. Tá? Então a gente vai assumir o A como um número real, um número, uma expressão ou uma variável real e n um número inteiro positivo. A notação que a gente tem então, essa notação exponencial, é essa aqui, né? A elevado a n é igual a vezes a, né? Produto n fatores de a, quer dizer, a multiplicado n vezes por si mesmo. Então, n nessa notação exponencial, né, que aparece aqui, n é o expoente e a é chamado de base, né? A gente lê a elevado a n. Vamos dar alguns exemplos aqui, usando essa notação exponencial. Então, a primeira potência aqui é 3 elevado a 4, a base é 3 e o expoente é 4. Isso significa que 3 elevado a 4 é 3 multiplicado por ele próprio 4 vezes. É 3, é o que aparece aqui, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Né? O segundo exemplo, menos 3 elevado a 4. A base agora é menos 3 e o expoente é 4. Então, menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. O resultado, portanto, é positivo. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. O terceiro exemplo é menos 3 elevado a 5. A base é menos 3 e o expoente é 5. Então, menos 3 elevado a 5 é menos 3 multiplicado por ele próprio 5 vezes. Então, é isso que está aqui. Vamos ver o sinal do resultado. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos e, portanto, o resultado é negativo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. Observe que menos 3 elevado a 4, que é um expoente par, deu positivo. Menos 3 elevado a 5, que é um expoente ímpar, deu negativo. Isto é mais ou menos uma regra. Um número negativo elevado a um expoente par, o resultado sempre é positivo. Um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado sempre é um número negativo. Finalmente, o último exemplo é menos 3 elevado a 5. Observe que o menos está fora da operação de potenciação. A base é 3. Isso é diferente do caso 2, porque o menos 3 estava dentro do parênteses. O sinal também estava sendo elevado à quarta potência. Agora, então, nós temos menos 3 elevado a 5, né? A base é 3 e o expoente é 5. Isso fica menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que resulta em menos 243. Né? O sinal estava fora da operação, estava na frente da operação de potenciação. Então tem que ter cuidado com isso. Propriedades da potenciação, né? Nós vamos assumir U e V números reais, M e N números inteiros, né? E tem que ter cuidado porque todas as bases têm que ser diferentes de zero. Né? 0 elevado a um expoente inteiro pode ser problemático. No caso, quando o expoente é 0. 0 elevado a 0 é indeterminado. Mas então vamos lá. Então, assumindo que as bases são diferentes de 0, né? Então, primeira propriedade,
U elevado a m vezes U elevado a n é o mesmo que U elevado a m mais n. O produto de duas potências de mesma base resulta na base elevada à soma dos dois expoentes. Por exemplo, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 3 mais 4, que é 5 elevado a 7. Isso então para multiplicação. Para divisão, U elevado a m dividido por U elevado a n é U elevado a m menos n. O expoente acaba sendo o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Né? Observação, as duas primeiras propriedades, as duas bases são iguais. É U aqui e U aqui, e na divisão é U aqui e U aqui. Um exemplo, x elevado a 9 dividido por x elevado a 4, isso é x elevado a 9 menos 4, que resulta em x elevado a 5. A propriedade, então, a terceira, que é a propriedade de se elevar à potência zero. Veja que o U tem que ser diferente de zero, porque 0 elevado a 0 é indeterminado. Mas qualquer número U real elevado a zero, diferente de zero, elevado a zero, resulta em 1. Por exemplo, 8 elevado a zero é 1. U elevado a menos n, isso é igual a 1 sobre U na n, né? Então, quando nós temos um expoente negativo no numerador de uma fração, ele vai para o denominador. E quando ele está no denominador da fração, ele vai para o numerador trocando de sinal. Se ele é negativo, fica positivo. Se ele é positivo, fica negativo. É isso que está dizendo essa propriedade. E importante aí que o U não pode ser zero. Obviamente, não pode haver divisão por zero. Um exemplo aqui, y elevado a menos 3, então é igual a 1 sobre y elevado a 3. Agora a quinta propriedade, né, que é essa aqui, né, ela diz então que o produto de U vezes V elevado tudo a M é igual então ao U elevado a M vezes V elevado a M, né? É como se a potência se distribui, como se fosse uma distributiva, uma propriedade distributiva, é como se fosse um chuveirinho do expoente sobre o produto, né? Então vamos ver aqui um exemplo, 2 vezes z elevado a 5, isso é 2 na 5 vezes z na 5, 2 na 5 é 32, então resulta em 32 vezes z na 5. Agora 6 é um pouquinho diferente, pessoal, não é a mesma coisa. A gente tem agora o que? A gente tem um U elevado a um expoente m, e isso tudo elevado a um outro expoente n. Né? Neste caso, quando eu tenho uma potência de uma potência, o resultado é que o expoente é o produto dos dois expoentes. Né? Então, U elevado a m elevado a n é o mesmo que U elevado a m vezes n. Um exemplo, então, x ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo, é o mesmo que x elevado a 2 vezes 3, que é igual a x elevado a 6. A sétima e última propriedade, né, é agora a divisão. Né? No 5 nós tínhamos mostrado elevar um produto a uma potência. Aqui nós elevamos uma fração a uma potência. Então, U dividido por V elevado a M é o mesmo que U elevado a M dividido por V elevado a M. Né? Um exemplo, então, A dividido por B elevado a 7 é igual a A elevado a 7 dividido por B elevado a 7. Bem, simplificação de expressões envolvendo potências, né? A gente vai dar 5 exemplos, né? Vamos começar pelo primeiro, né? Então, o primeiro é 2 vezes A vezes B ao cubo, tudo isso multiplicado por 5 vezes A ao quadrado vezes B na 5. Né? Como é que a gente faz? A gente tem que juntar bananas com bananas, laranjas com laranjas e abacaxis com abacaxis. Então, a gente tem que juntar todos os fatores desse produto, que são números, e fazer o produto. Todos os fatores que são a base é A, fazer o produto. Todos os fatores que a base é B e fazer o produto. Então vamos lá.
Então, a gente pega e usando a propriedade comutativa e associativa, a gente muda a posição das coisas e agrupa o 2 vezes o 5 e o A vezes o A ao quadrado e o B ao cubo vezes B na quinta, ok? E a gente fica com isso aí. Então agora a gente faz os produtos. 2 vezes 5 dá 10. A vezes A ao quadrado. Observem que A significa que o expoente é 1. Então 1 mais 2 dá 3. Então fica A ao cubo. B ao cubo vezes B na quinta, né, dá B na 8, né, que é 3 mais 5. Então resulta em 10 vezes A ao cubo vezes B na 8. Vamos ver o segundo exemplo de simplificação de expressões envolvendo potências, né, que é esse aqui, x ao quadrado, y elevado a menos 2, dividido por x elevado a menos 1, vezes y ao cubo. Uma das possibilidades, que é a possibilidade que eu escolhi aí, tá, é pegar todos os fatores do numerador que são negativos, jogar, que o expoente é negativo, e jogar para o denominador com o expoente positivo, fazer a mesma coisa com os fatores do denominador que tem expoente negativo, jogar para o numerador com expoente positivo. É isso que eu fiz. Uma outra possibilidade seria jogar, que eu acho até melhor, que eu gosto muito, jogar todos os fatores do denominador no numerador, trocando então o sinal dos expoentes, operar e depois jogar para o denominador de volta o que resultar em expoente negativo. Dá no mesmo. Eu gosto desse segundo método, tá? Ele pode ser mais difícil, mas é mais difícil de errar. Mas vamos ver então esse aqui que é mais simples, né? Então, o fator, do numerador que tem expoente negativo é o y elevado a menos 2. Ele vai para o denominador como y ao quadrado. E o fator no denominador que tem expoente negativo, o x elevado a menos 1, ele vai para o numerador como x elevado a 1, ou x, né? E agora nós podemos fazer então os outros termos que tem, os outros fatores que tem expoente positivo, eles não mudam, né? Eles ficam onde estão. O que está no numerador, que é o x ao quadrado, fica lá. O que está no denominador, que é o y ao cubo, fica lá. Agora a gente pode então operar, né? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, y ao quadrado vezes y ao cubo dá y elevado a 5, ok? O terceiro exemplo, né, eu pego uma fração, né, que é a fração x ao quadrado dividido por 2 e elevo ao expoente menos 3, ok? Bom, tem várias possibilidades de fazer, eu gosto dessa alternativa que eu mostro aí, né? Primeiro, aplicar essa propriedade aqui, essa propriedade, a sétima, né? Essa sétima aqui, né? Que diz que uma fração elevado a um expoente é o numerador elevado ao expoente e o denominador elevado ao expoente, né? Então eu pego x ao quadrado e elevo a menos 3. É isso que está aqui. Depois eu pego 2 e elevo a menos 3. É isso que está aqui no denominador. Bem, agora eu vou operar o numerador, porque eu tenho uma potência de potência, né? Eu tenho x ao quadrado elevado a menos 3. Isso é essa propriedade aqui, a 6, e a gente sabe que o expoente do resultado é o produto dos dois, né? Dos dois expoentes. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 6. Resulta então em x elevado então a menos 6, tá? Agora, pessoal, eu tenho um termo no numerador que tem expoente negativo. Esse termo pode ir para o denominador trocando o sinal do expoente, né, para positivo, e tem um termo no denominador que tem expoente negativo. Eu posso trocar ele, jogar ele no numerador, trocando então o sinal para positivo. É isso que eu faço aqui. Resulta em 2 elevado a 3 dividido por x elevado a 6. 2 elevado a 3 é 8. E o resultado então, portanto, é 8 dividido por x elevado a 6. O quarto exemplo é esse aqui, né? Então, é essa fração ao quadrado, b elevado a menos 3 ao quadrado, a vezes b
na menos 2 elevado a menos 1, dividido por A ao quadrado vezes B. Tá? Então, o que a gente vai fazer, vamos primeiro aplicar nos dois parênteses aquela propriedade que é essa aqui, né? Em que o expoente se distribui sobre o produto, né? Ok? Na verdade, eu posso generalizar essa propriedade. Isso pode acontecer para mais de um produto, né? Eu poderia ter U vezes V vezes W, por exemplo. Aconteceria a mesma coisa. O expoente se distribuiria nesse produto, ok? Isso eu não mostrei ali. Bem, então aqui o 2 vai se distribuir em cima do A ao quadrado e do B elevado a menos 3. Fica A elevado a 2 vezes 2, é o produto, né? B elevado a menos 3 vezes 2. Neste outro parênteses é o menos 1, né? Então fica A na 1, né? Porque quando não tem expoente, o expoente é 1. A na 1 vezes menos 1. Tá aqui, ó. É isso que tá aqui. Opa. É isso que tá aqui, né? E B é menos 2 vezes menos 1. Que é isso que tá aqui. Ok? Então, operando tudo, fica 2 vezes 2, fica 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2, menos 1, 2. Positivo. Ok? Então agora seguimos, né? O que nós fazemos? Usamos a propriedade associativa e comutativa para mudar a posição dos termos, dos fatores, né, do produto e reagrupamos laranjas com laranjas, bananas com bananas. Nós temos aqui então os termos cuja base é A, os termos cuja base é B, tá? Nos dois parênteses. Então nós operamos A elevado a 4 vezes A elevado a menos 1. A gente sabe que o produto é a soma dos expoentes, é 4 menos 1. B elevado a menos 6 vezes B elevado ao quadrado, fica B elevado a menos 6 mais 2, isso fica A 4 menos 1, A na 3, B menos 6 mais 2 menos 4, B elevado a menos 4. E agora que a gente faz aquela operação, para simplificar isso mais um pouco, faz aquela ideia que eu tive de jogar tudo para o numerador. Então eu pego ali o A ao quadrado vezes B do denominador e jogo para cima, jogo para o numerador, trocando o sinal do expoente de positivo para negativo e de negativo para positivo se existisse. E é isso que fica aí. E já vamos agrupando então laranjas com laranjas, bananas com bananas para poder operar. Então fica A elevado ao cubo vezes A elevado a menos 2, que é o A ao quadrado, que passa para o numerador com o expoente 2 como menos 2. B elevado a menos 4 vezes B na menos 1, porque é o B elevado a 1 do denominador com o expoente negativo. Operamos os parênteses, fica 3 menos 2, menos 4 menos 1. Isso resulta em A vezes B na menos 5. E agora nós devolvemos o fator B elevado a menos 5 para o denominador, porque o expoente dele é negativo, trocando o sinal então de negativo para positivo, resultando então em A dividido por B elevado a 5. O quinto e último exemplo de simplificação é esse aqui. X elevado a menos 2 vezes y elevado ao cubo vezes z, dividido por x elevado ao cubo vezes y ao quadrado vezes z elevado a menos 1. Toda essa fração ao quadrado. Agora, então, nós vamos usar as operações que a gente viu aqui no quadro, né? Primeiro, ao elevar uma fração expoente, se eleva o numerador ao expoente e o denominador ao expoente, né? E depois a gente aplica essa operação aqui, que é uma espécie de distributiva do produto, em que o produto se aplica, né, aqui em cima, que o produto se aplica sobre os termos do produto, né? Então é isso que a gente faz aqui, e junto já fazemos o produto, né? Vê que nós estamos fazendo 3 propriedades, a 5, 6, 7, de uma vez só aqui nesse exemplo, já está dando um salto, né? Então vamos lá, vou tentar mostrar aqui, né? Isso, primeiro pela propriedade da fração, esse expoente se aplica sobre o numerador e denominador, portanto, fica o numerador ao quadrado, por causa desse quadrado, né? Segundo, eu estou aplicando o expoente ao quadrado no produto x elevado a menos 2 vezes y ao cubo vezes z. Então, o quadrado se aplica, né, se distribui sobre os 3 termos. Fica, então, por exemplo,
x elevado a menos 2 elevado ao quadrado. E a gente sabe que quando tem um expoente elevado ao outro, nós temos o produto. Portanto, x elevado a menos 2 elevado ao quadrado fica x elevado a menos 4, que é menos 2 vezes 2. A mesma coisa acontece aqui, vê que eu já estou fazendo uma aceleração, né? Nos outros exemplos de 1 a 4 a gente fez mais passo a passo, agora a gente está indo dando um pulinho, né? Aqui fica y a 3 elevado ao quadrado, y a 6, z na 1, né? O expoente aí é 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2, z ao quadrado. Denominador também elevado ao quadrado, né? Por essa propriedade 7. Fica x ao cubo ao quadrado, que é x na 6, y ao quadrado, que é y na 4, z na menos 1 ao quadrado, né? O produto de menos 1 com 2 dá menos 2. Então resulta nisso aqui, né? Vamos seguir então. Agora o que a gente faz? Aquela técnica de jogar para o numerador todo o denominador, trocando então o sinal dos expoentes, né? E já agrupando, né? Bananas com bananas, laranjas com laranjas. Fica então o x elevado a menos 4 que estava aqui. E o x elevado a 6 do denominador vem para o numerador como x elevado a menos 6. Y na 6 vezes y na 4, então fica y a menos 4. Z ao quadrado, aqui era z elevado a menos 2, então fica z ao quadrado. E agora a gente opera tudo que está agrupado, né? Opera os laranjas com laranjas e bananas com bananas. Fica x elevado a menos 4 mais menos 6, que dá menos 10. Y elevado a 6 menos 4, que dá 2. E z elevado a 2 mais 2, que dá 4. E agora devolvemos para o denominador, né, o fator aí que tem expoente negativo, né, trocando o sinal dele para positivo, resultando então no final a simplificação em y ao quadrado vezes z na quarta dividido por x elevado a 10. Bom, pessoal, o próximo assunto é a radiciação. Isso fica então para um vídeo, uma outra videoaula, um vídeo futuro. É isso aí, pessoal. Então, um abraço. Tchau.